Quero começar aqui o nosso vídeo falando logo de cara sobre a questão do Tite, né? O nosso amigo aí, o Flá Guerreiro Oficial, trouxe que o técnico Tite solicitou a renovação contratual de Rodrigo Caio, né? Que seria mais um aninho aí, pensando justamente que o Rodrigo Caio é um coringa, é um jogador que joga tanto como zagueiro como volante também. Então, o Flá Guerreiro trouxe essa informação. Segundo o influenciador, o Tite pediu, né, solicitou a renovação contratual do zagueiro, né? Ele ainda destaca que o Tite já se reuniu com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e comentou sobre o desejo da permanência do camisa 3. É um jogador que é querido pela torcida, muita preocupação com relação a problemas de lesões, mas é um jogador que é querido do torcedor e que é, sem sombra de dúvidas, atuando, jogando, com qualidade física, com ele estando bem, sem estar lesionado, é o melhor zagueiro do Brasil, não há dúvida, né? A gente tem essa certeza de que ele é um baita de um jogador. As recentes atuações de Rodrigo Caio, tanto nos treinos quanto nos jogos, agradaram o treinador, né, o técnico Tite, e por isso sua renovação contratual teria entrado em pauta, tá? Então, surgiu essa possibilidade, inclusive a Raíza Simplício trouxe que o Flamengo não deveria nem renovar com o Rodrigo Caio e nem com alguns outros jogadores, né? Ela citou o Felipe Luiz, que deve encerrar a carreira, esse aí sim deve encerrar a carreira no final do ano e não deve continuar como jogador do Flamengo. E aí a gente tem outras possibilidades, negociação de forma amigável com o Davi Luiz, o Everton Ribeiro, que pede 2 anos de renovação, se conseguir fazer com que ele aceite 1 ano, ele continua, senão também pode ser que saia. E aí a gente tem essa situação de Rodrigo Caio, tem o Pablo que pode sair, pode ficar. A gente tem várias situações a serem avaliadas ao final do Brasileiro, lembrando que o Flamengo vai precisar contratar zagueiro, né? Não tem outra alternativa. Inclusive a notícia de ontem, né, com relação ao Fabrício Bruno, que eu já separei para a gente estar falando sobre tudo isso aqui de uma vez só, né? O Fabrício Bruno tem o sonho de jogar no futebol europeu, mas o Flamengo já avisou o staff do atleta que não pretende liberá-lo em 2024, tá? A Raíza Simplício trouxe o seguinte: tem a situação do Fabrício Bruno, ele deseja ter uma experiência no futebol europeu, mas o Flamengo quer manter o jogador. O Flamengo não quer perder e nem negociar o Fabrício Bruno. Inclusive, o clube ofereceu uma proposta de renovação com uma valorização salarial, mas o staff e o próprio atleta acabaram recusando. Ela fala aqui que ele tem vínculo até 2025, mas receberia uma valorização salarial e a extensão de contrato. Se chegar uma proposta, o Flamengo vai avaliar, mas a ideia do Flamengo é não negociar o Fabrício Bruno. Foi o que me passou, né, o que disse para a Raíssa, uma pessoa de dentro da diretoria rubro-negra. Então é um pequeno impasse, porque o jogador tem esse sonho de jogar na Europa, ele também tem o desejo de aumentar o salário, mas para aumentar o salário ele tem que renovar com o Flamengo o contrato dele, que vai até 2025, aí renovaria até 2027, 2028, e ele ficaria mais tempo preso e dependeria do Flamengo aceitar vender. Mas eu acho que tem que ter um acordo de cavalheiros, que tem que partir do Fabrício aí aceitar essa renovação e falar com o clube: olha, a partir de 2025, quando chegar uma proposta da Europa, eu quero ir embora, vocês vão me liberar? Vamos. Então beleza, então eu vou renovar. E aí faz isso. Eu acho que é a melhor alternativa, não tem outra situação que seja melhor, tá? Passar para vocês aqui, inclusive, que o Gabigol deve realizar um procedimento cirúrgico após a temporada 2023, tá? O Flamengo está se preparando aí para o próximo compromisso contra o Red Bull Bragantino. O Gabigol está treinando separado, e aí ele está sem poder também jogar de qualquer forma, mas está treinando em separado. E ele vai cumprir essa suspensão automática contra o Red Bull Bragantino. Mas o Flamengo planeja então realizar esse procedimento cirúrgico nele quando a temporada acabar. Ele sofreu uma lesão por sobrecarga no tendão dos adutores nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Isso aí é peso, tá, gente? Sendo bem claro, isso é peso. Ah, mas é gordura? Não necessariamente. Massa muscular também pesa. Ele pode ter ganho massa muscular de forma irregular. Tanto é que ele perdeu mobilidade. Hoje ele está muito forte e são poucos os jogadores que sabem se adaptar com massa muscular. Um exemplo bom de um jogador que sabe utilizar a massa muscular dele é o Hulk,
Tô errado, Ale? O Hulk é um cara que sabe utilizar a massa muscular dele, né? Então, olha só, o departamento médico do Flamengo decidiu realizar o tratamento completo no final do ano, depois que o Brasileirão chegar ao fim. A recuperação é feita através de uma intervenção de medicina regenerativa. Com isso, em 2024, o atacante deve voltar à melhor forma física, se Deus quiser. Ô, Papa, eu vou te responder, mexe com a cabeça de alguns jogadores. Oscar Schmidt, grande Oscar Schmidt, que jogou basquete no Flamengo, né, e tal. O Oscar tem uma frase que representa bem isso. Ele falou, não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. Quem tem que responder isso é o Gabriel, porque de fora não dá para perceber o que aconteceu. Eu estou assustado. Eu nunca vi o Gabigol do jeito que ele está. O Gabriel, ele era um craque. Ele nunca foi um craque, mas ele sempre foi um grande jogador. Um jogador, mesmo já no Santos, que o adversário temia. O adversário respeitava, olhava para ele, pô, esse moleque é chato, hein? Ele faz essa diagonal, porque essa história de que ele com o Pedro não podia jogar juntos, no Santos ele jogou anos pelo lado do campo. Falei isso hoje. Ricardo Oliveira de centroavante e ele na direita. E ele fechava. Dava para jogar numa boa. Falei isso hoje, João. E ele rende melhor assim, Verdade. vindo do lado para o meio e fazendo gol. Sem uma posição fixa. Assim, ele sempre foi um grande jogador. Ele não ganhou esse apelido de Gabigol à toa. É porque ele fez muitos gols. Boa. Ele é o jogador brasileiro com o maior número de artilharias em competições nacionais e internacionais. Vocês sabiam disso? Não. Juntando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores na América, nenhum outro jogador tem o número de artilharias que tem Gabriel Barbosa. Rapaz. Ele tinha passado o Luizão agora há pouco tempo, inclusive. É o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores, aquelas outras coisas mais. O maior artilheiro do Flamengo neste Hoje, século. Gabriel Barbosa. O maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Aí vem 2023. E eu não sei o que aconteceu. Porque olhando ele hoje em campo, a impressão que dá é que ele desaprendeu a jogar futebol. Eu não sei o que aconteceu. Agora, Falta de foco, né? Não sei. Agora, desafio... O desafio já está colocado na mesa para ele aqui. 2024, voltar a ser o Gabigol. Eu acho que no Flamengo. Acho que o Flamengo não está cobrando nem que ele volte a ser o de 2019, mas pelo menos seja eficiente e ajude como foi em 2022. Mas ele jogou bem em 2019, o auge dele. Em 2020 ele jogou bem. Em 2021 ele jogou bem. E em 2022 ele jogou bem. E no jogo contra o Palmeiras em 23 ele foi bem na Supercopa do Brasil. A partir dali já era. Ele começou o ano bem, ele fez o primeiro jogo lá contra o Palmeiras muito bem, em Brasília, e depois sumiu.